A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo a mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu sou o irmão Edval Filho, estou como professor há 9 anos, para a glória de Deus, e o meu propósito aqui é contribuir, colaborar para o teu crescimento espiritual nessa caminhada aí, nessa trajetória, nas lições da Escola Bíblica Dominical. E hoje estaremos estudando a lição de número 2, do dia 14 de abril de 2024, com o tema A Realidade do Deus da Bíblia. Se esse assunto é interessante para você, eu já vou passar aqui a lista de presença. A nossa lista de presença é o teu like, tá certo? Deixa o teu like e comenta aqui embaixo de onde você está acompanhando os nossos vídeos. Vou começar comigo, certo? Eu sou o irmão Edval Filho, mais uma vez, estou em Maracanaú, no estado do Ceará. Deixa aqui embaixo nos comentários de onde você está acompanhando os nossos vídeos. Isso é muito importante aqui para a gente saber onde nós estamos chegando para a glória de Deus, tá certo? O texto principal da nossa lição de hoje está em Hebreus capítulo 11, no versículo 6, que nos diz o seguinte: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E que é galardoador dos que o buscam. Glória a Deus. Só ajustar aqui rapidinho. Pronto. Resumo da lição vai nos dizer o seguinte: a Bíblia Sagrada mostra a existência de Deus para o homem moderno. A existência de Deus para o homem moderno. Então nós vamos abordar nessa lição de hoje a revelação de Deus para os homens. Nós vamos ver a respeito de que Deus ele sempre se revela para os homens através da sua criação. Então, essa lição de hoje, inclusive, é uma lição bem objetiva, só tem 2 tópicos e eu te convido a ficar até o final, porque eu tenho certeza que vai gerar crescimento aí para a tua vida espiritual. E você que está chegando pela primeira vez, eu te convido a se inscrever no canal e ativar todas as notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal Bíblia e Adoração, tá certo? Eu tenho acompanhado os índices aqui dos nossos vídeos e eu tenho percebido que 80% dos irmãos e das irmãs que assistem os nossos vídeos acabam esquecendo de se inscrever no canal. Ou seja, significa que de 100 pessoas que acompanham, 80 pessoas não se inscrevem. E é muito importante você se inscrever e ativar as notificações para você receber sempre que eu postar um vídeo, tá certo? Os objetivos de hoje estaremos falando sobre compreender a existência de Deus, conhecer algumas ideias a respeito de Deus e conscientizar de que Deus é amor e justiça. Para você, meu amigo professor, tem aí a interação, depois você dá uma lida na sua revista, e tem a orientação pedagógica também, para que você possa estar fazendo essa leitura aí quando você estiver preparando a sua lição. O texto bíblico em sala, Salmos 19, versículo 1 ao 4. Só uma informação interessante, Salmos não é capítulo, certo? A gente às vezes vê algumas pessoas dizendo Salmos capítulo tal. Só essa observação, Salmos não é capítulo. Salmos, sempre que você se referir a Salmo, você sempre vai falar os números, né? No caso, Salmos 19, versículo 1 ao 4. Versículo 1 diz o seguinte: Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem as suas vozes. Em toda a extensão da terra e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. E em seguida, Romanos 1, do 18 ao 20. 18 diz assim: Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem
inexcusáveis. Glória a Deus. Uma informação para você que é professor da escola bíblica ou que deseja ser um professor da escola bíblica, no decorrer da lição eu vou estar trazendo aqui algumas dicas, algumas sugestões para você, tá certo? Então fica aí com a gente, porque eu vou trazer duas sugestões interessantes para você. Na introdução ele nos diz o seguinte: a existência de um único Deus em três pessoas. Porque nós cremos na Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a existência de um único Deus em três pessoas é um dos pilares do cristianismo. A partir dessa premissa, tudo que veremos na sequência depende do entendimento de que Deus existe, que criou todas as coisas e se revelou a nós pela sua vontade. É o Senhor que dá origem à vida, organiza o mundo e tudo o que nele há. É o Senhor que organiza a vida, dá origem à vida, organiza o mundo e tudo o que nele há. Ele também é o responsável pela criação do homem e da mulher. Se revela de forma específica e nos apresenta em sua palavra o plano de salvação. E estudaremos nesta lição acerca desse Deus e de sua revelação. Glória a Deus. Então estaremos estudando sobre isso nessa lição de hoje, lição de número 2 da nossa EBD na Sala dos Jovens. O primeiro tópico diz o seguinte: Deus e sua existência. Deus existe. A fé cristã se baseia na certeza da existência de Deus. A Bíblia, em Gênesis 1:1, deixa claro não somente a existência dele, mas igualmente o seu poder e a sua iniciativa por meio do ato da criação, quando nem mesmo o tempo ainda era contado. No princípio criou Deus os céus e a terra. Tudo que vemos teve o começo, e isso se deu pela vontade divina. Nada no mundo surgiu do acaso, e para que não houvesse dúvidas acerca dessa realidade, Deus se descortinou a todos por meio de um processo inteligente, alcançável pelo entendimento humano, chamado revelação. Ou seja, tudo que existe partiu da criação de Deus. Deus, nós já vimos em lições passadas, né, do trimestre passado, que Deus ele é atemporal. Ou seja, Deus existe antes mesmo que o tempo houvesse a ser contado. Deus já é, né? Deus, ele não tem uma criação que alguém criou Deus, não existe isso. Existe na visão de algumas pessoas, de alguns entendimentos por aí, que é justamente o que a gente vai, no decorrer da lição, estar discutindo sobre isso. Mas Deus é, né? Deus é atemporal, Deus criou todas as coisas e a gente vê na sua criação ele revelando a nós o seu poder e nos dando essa capacidade para que nós possamos alcançar esse entendimento da sua criação, do seu poder, então, através das Sagradas Escrituras, onde nós vemos em Gênesis, né, a sua criação para a glória do seu nome. Ponto 2, uma revelação geral. O Deus Criador mostrou sua existência à humanidade por meio da sua criação. Pronto. E essa revelação se baseia justamente na certeza de que os atos criativos dele, ou seja, a sua obra, manifesta na natureza. Oh, glória! Tem a capacidade de, mesmo de forma limitada, mostrar que o homem e o mundo tiveram uma origem, que não são frutos de um acidente cósmico ou resultado de uma ação de forças impessoais. Apesar de a natureza comunicar parcialmente os planos do Criador para o homem, tal comunicação se torna limitada por força da ingerência do pecado na mente humana, impedindo que o homem consiga enxergar a ação de Deus e na criação. É possível que o ser humano decida negar intelectualmente a Deus e a sua existência. Romanos 1,18 fala que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça.
Paulo deixa claro que há pessoas que deliberadamente reconhecem a existência de Deus, mas preferem negá-la. Elas preferem negá-la e transformá-la em algo injusto. Esses homens são indesculpáveis por decidirem usar seus intelectos para rejeitar o Criador e sua justiça. Não se trata da aceitação de uma ideia filosófica ou de uma discussão acadêmica, pois a rejeição ao reconhecimento da existência de Deus é o primeiro passo para a prática da injustiça. Ou seja, Deus se revela através da sua criação, nos dando essa capacidade, de entender, de visualizar o poder de Deus através da natureza. Queridos, se a gente observar o nascer do sol, o pôr do sol, a lua, ou seja, quando a gente observa essa natureza, a gente vê que existe um poder divino que criou todas essas coisas. Porém, como nós vemos aqui, existem homens, na sua intelectualidade, nas suas pesquisas, eles não acreditam que existe um ser divino capaz de ter criado tudo isso. E isso foi obra do acaso, enfim. Então, a gente vê, irmãos, na própria natureza, a criação de Deus, o poder de Deus, cada detalhe, minuciosamente. Existem animais aí como peixes no mar, que são coisas, uma obra de arte, que são coisas assim extraordinárias que jamais o homem ou a inteligência humana teria a capacidade de fazer algo semelhante. Então, a gente vê na natureza o poder e a criação e a existência de um ser soberano, de uma inteligência superior, de algo extraordinário, que é justamente Deus revelando a nós o seu poder e a sua existência através da natureza dele. Dando continuidade, uma revelação específica, subtópico 3. O homem comum, ainda que esteja sob efeito do pecado, não está isento de reconhecer que há um Deus que opera todas as coisas pela sua santa vontade e justiça. É possível ilustrar tal fato observando o caso dos habitantes da ilha de Malta. Aqui ele vai dar o contexto onde Paulo sobrevive a um naufrágio e chega à ilha de Malta e lá Paulo é picado por uma serpente. E aqueles homens, eles entendem que Paulo era alguém que estava sendo ali punido por um ser divino. Ou seja, de forma, na sua forma moral, no seu conhecimento, aqueles homens entendiam que existia um ser superior que estava ali punindo o apóstolo Paulo. Mas a gente vai entender que existia um propósito daquilo e no decorrer ali daquela situação, Paulo acaba pregando a palavra de Deus para aquelas pessoas. Mas o que ele quer mostrar aqui é que mesmo as pessoas não tendo um entendimento da palavra, na sua fase da ignorância, existe algo moral, algo no seu interior que traz essa moralidade, esse entendimento, entre aspas, que existe um ser superior, que existe algo divino que tem a capacidade de punir, de perdoar, enfim. Então é esse contexto que ele está falando aqui no terceiro subtópico. Até ele diz aqui no final: aqueles homens não conheciam o Deus revelado nas Escrituras, mas sabia que havia uma justiça divina que não deixa escapar os seus atos àqueles que praticam o mal. Ou seja, eles tinham esse conhecimento assim que havia um ser divino que punia, as pessoas que praticavam o mal. Graças àquele evento, os habitantes da ilha de Malta puderam ouvir o evangelho, pois Paulo foi livre por Deus da morte. Glória a Deus. E aqui nós vamos para o tópico 2. Essa lição de hoje é uma lição bem objetiva, Só tem 2 tópicos. E o tópico 2 ele diz assim: ideias acerca da pessoa de Deus. Ele vai trazer aqui algumas ideias e a primeira delas é o ateísmo. Na história da humanidade, é possível ver que há uma divisão entre aqueles que creem que Deus existe e que criou todas as coisas e os que não acreditam na existência e nem no seu poder. A estes que não creem, denominamos de ateus, pessoas que discordam em seus pensamentos e ações
Ou seja, não só o seu intelecto, na sua mente, mas nas suas ações. Elas têm atitudes que demonstram que não acreditam na existência de um Deus soberano, poderoso, que no caso é o nosso Deus, o Deus da Bíblia Sagrada. Da existência de um ser poderoso e supremo, que fez todas as coisas e que intervém na história. Essa ideia de que não há Deus não é recente. O Salmo 53, versículo 1, mostra a seguinte verdade: disse o nécio no seu coração, não há Deus. A negação acerca da existência do Eterno começa no íntimo do homem, de maneira velada. A ideia da ausência divina é como uma semente que está em fase de germinação. Depois, o fruto dessa negação intelectual alcança as ações da pessoa, o que é demonstrado pelo salmista no mesmo versículo. Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Interessante aí essa exemplificação, né, da semente, quando ela é plantada, depois a árvore cresce e produz o fruto, e do fruto vem as ações, né? Então, é isso aí que ele está nos transmitindo, nesse ponto 1, sobre o ateísmo. É algo que é plantado na mente daquela pessoa, ele começa a produzir aquilo, começa a germinar aquilo, e começa a gerar o fruto, e as suas ações vai ser ações, atitudes de não crer na existência de Deus. Aí o segundo ponto é o panteísmo. O panteísmo é a ideia que mostra Deus como sendo participante da sua obra criada. Participante da sua obra criada. Para o panteísta, o Senhor é tudo. Preste bem atenção nisso. Ó. O Senhor é tudo e tudo é Ele. A Bíblia diz que Deus fez todas as coisas. Ele também diz que o Criador se utiliza de sua criação para mostrar um pouco do seu poder. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O salmista deixa claro que a criação e o seu Criador possuem uma conexão. Preste bem atenção nisso aí, ó. Possui uma conexão, mas não se misturam. Da mesma forma que uma pintura não é o pintor, e sim uma obra deste. Diferente do ateu, o panteísta acredita que Deus se misturou com a sua criação e, dessa forma, os elementos da natureza de Deus e do universo são Deus também. O ateísta não acredita na existência de Deus e o panteísta já acredita que Deus se mistura com a sua natureza e a natureza é Deus. Então, existe essa diferença aí. Para o panteísta, Deus e a natureza é a mesma coisa. Certo? Preste bem atenção. Vamos continuar aqui. O terceiro subtópico fala do deísmo. O deísmo se baseia na perspectiva de que Deus criou todas as coisas, sendo Ele o Todo-Poderoso. Entretanto, esse Deus limitou-se a criar o mundo e os homens, mas não interfere na história, deixando, portanto, as criaturas viverem a sua própria sorte. Olha o que o deísta acredita, né? Ele acredita que Deus criou a natureza, criou o homem, mas que deixa o homem viver aí a sua própria sorte, de acordo com seu próprio entendimento. A partir dessa visão, os homens têm liberdade para fazer o que desejarem, pois para eles Deus não intervirá na história nem nas ações dessas pessoas. Deus não interferirá na história nem nas ações dessas pessoas. A intervenção divina não existe para o deísmo, pois Deus não se importa mais com a sua criação. Olha qual a visão do deísta, que Deus não se importa mais com a sua criação. Opa, deixa eu subir aqui que vocês não estão vendo, né? Entendeu aí qual é a visão? Falamos do ateísmo, falamos do panteísmo.
Agora estamos falando do deísmo, ou seja, o deísta, ele acredita que Deus fez a natureza, fez o homem, mas que não se importa mais e deixa o homem viver aí ao seu bel prazer. Já bastaria ter criado o mundo e os homens. É como se Deus fosse um pai ausente, que gerou um filho, mas deixa-o viver como desejar, com autonomia para tomar suas decisões, sem se importar com a eternidade. Aí a gente vê totalmente diferente, né? Porque Jesus diz, né, que não nos deixariam órfãos, que enviaria o outro Consolador, o Espírito Santo da verdade. Glória a Deus. Vamos aqui para o quarto e último subtópico, que é o teísmo. Como pensa o teísmo, ou o teísta, né? O teísmo é a perspectiva de que Deus existe, criou todas as coisas e se envolve diretamente em sua criação. Enquanto no deísmo, Deus não intervém em nada, no teísmo, que é esse que nós estamos falando agora, ele está presente, atuando de forma direta na história, revelando sua vontade e zelando pela sua criação. O teísmo pensa dessa forma, acredita dessa forma. Deus criou a natureza, Deus criou os homens, porém Deus ainda está atuando, Deus está presente, Deus está trabalhando em relação à sua criação. O teísmo rejeita o panteísmo, por este tentar unir a criatura com o Criador, fazendo dos dois um. Rejeita também o deísmo, pois Deus é presente na história, intervindo nela. Também rejeita o ateísmo, pois entende que o Senhor existe e que sua existência pode ser evidenciada de diversas formas. Glória a Deus. E já chegando aqui na conclusão, nos diz o seguinte: diante das diversas opções de classificar Deus e sua existência, a Bíblia Sagrada mostra claramente que não estamos sozinhos. Oh, que maravilha, né? Eu e você não estamos sozinhos. Tem um Espírito Santo Consolador nos guiando, nos direcionando, nos dando direcionamento para fazer a vontade de Deus. E o Senhor existe e que é pela fé que podemos nos achegar a Ele. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Mesmo diante das nossas limitações para compreender de forma completa a revelação divina, podemos crer pela fé no Deus vivo e verdadeiro. Próxima semana estaremos estudando a lição 3 com o tema A Realidade Bíblica do Pecado. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, queridos, eu quero trazer as duas sugestões para você, meu amigo professor. Primeiro, já quero te agradecer por você ter ficado até o final desse vídeo. A primeira sugestão é um treinamento que eu vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Um treinamento que está um valor simbólico para você que deseja se desenvolver ainda mais nesse ministério do ensino. Vou deixar aqui esse treinamento para você. Clica lá e procura aprender, desenvolver, se aperfeiçoar ainda mais. Você que é professor ou você que deseja ser um professor, serve também, obviamente, para você já começar a dar os primeiros passos e aprender a desenvolver o seu ministério. E a segunda sugestão é esse vídeo aqui que eu vou deixar para você sobre 5 erros que nós, professores, devemos evitar de cometer em sala de aula. Clica nesse vídeo, assiste lá e que seja você abençoado e edificado para a glória de Deus. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Um abraço.